Bem, Desimone, seja bem-vindo ao espaço, eu agradeço a sua presença aqui. Antes de toda essa área aqui no tempo formal, temos a questão da amizade e agradeço muito a sua presença aqui. Esse programa é gravado aqui na Casa Verde e que nós recebemos convidados para debater literatura, história e outras matérias afins. Aqui, hoje, trazemos o professor Marcos Desimone, nosso convidado, professor da UERJ, professor da UF, consultor educacional, que vem debater conosco um pouco sobre a reforma do ensino médio e outros assuntos dessa área de interesse. Nosso bate-papo aqui, para o nosso aluno que está assistindo, eu gostaria que você pudesse explicar um pouquinho sobre a reforma do ensino médio e de que forma você, como acadêmico, de que forma você avalia essa reforma. Monteiro, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, é um prazer rever o amigo, né? Depois de algum tempo, a gente nessa vida corrida não consegue estar junto tanto quanto a gente gostaria, né? E fico feliz aí pela oportunidade de a gente poder ter esse bate-papo. Não dá para a gente avaliar a proposta de reforma do ensino médio academicamente sem levar em consideração as condições políticas às quais ela foi submetida e está sendo aí desenvolvida, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando primeiro de um governo que não tem legitimidade popular. Não tem essa de que votou no presidente e o vice foi junto na chapa, porque o governo não foi eleito com esse conjunto de propostas, né? E se elas tivessem sido submetidas ao escrutínio e aprovação popular, a gente estaria falando de uma outra coisa. E a reforma do ensino médio, ela não está vindo descolada de outras propostas que vão impactar muito seriamente o campo educacional. Para não me alongar, a PEC 55, com a limitação do gasto público por 20 anos, a proposta de reforma da Previdência, que vai afetar a atual geração do mercado de trabalho, e essa geração que vai entrar, que está assistindo a gente agora, pensando o que vai fazer no futuro. E, por fim, a reforma trabalhista, que nesse momento que a gente está conversando, ainda está muito nebulosa, mas que também vai atingir diretamente o campo educacional. Então, dito isso, né, está faltando nessa reforma uma das coisas mais importantes para o sucesso de qualquer política no campo educacional: diálogo, conversa. O governo chamou Alexandre Frota para conversar, mas esqueceu de trazer professores e alunos para participarem dessas discussões, né? Não só os especialistas no assunto, mas também aqueles que estão cotidianamente nas salas de aula. E aí, não à toa, está se produzindo o seguinte: junto ao professorado, quase que uma unanimidade questionando diversos pontos da reforma. E junto ao alunado, a gente recorda que no final do ano passado, tivemos mais de 1000 escolas ocupadas. Um processo aí que não pode ser explicado de forma simplista, achar que foi apenas manipulação política. Tem muito mais coisa nisso aí. Seria bom a gente escutar professores e alunos. Correto. Dentro desse processo aí, por que a área humana, ela começou com filosofia, sociologia, aí a filosofia e a sociologia continuaram, mas aí começou a se questionar sobre a questão da história, a geografia, dentro da grade curricular do ensino médio. Vamos recuperar aqui um ponto importante, né, que, digamos assim, são os 3 aspectos fundamentais dessa proposta. Ela tem uma palavra de ordem, que é a palavra de flexibilização. A ideia é flexibilizar o currículo do ensino médio, que estava se caracterizando cada vez mais por um grande número de alunos que ingressavam e não conseguiam concluir, né? Isso é um fato, a gente não consegue fugir muito a isso. É claro que as razões disso estar acontecendo, elas merecem ser discutidas, tá? E aí, em cima dessa constatação, se propôs uma grade que tivesse, uma grade é um termo antigo, mas é que fica mais claro, que a gente tem mais familiaridade, uma distribuição das disciplinas. Aquelas 13 disciplinas tradicionais seriam alocadas com 60% para essas disciplinas da carga horária e outros 40% para disciplinas optativas. Não se falou aí bem como é que vão funcionar essas optativas. Isso ainda permanece muito nebuloso. Um segundo aspecto que a reforma está trazendo, do jeito que ela foi aprovada pelo Senado, é o ensino técnico profissional, que a gente também concorda que é uma coisa importante. E o terceiro ponto é o da ampliação da carga horária, de modo a tornar as escolas de ensino médio funcionando em tempo integral. Okay? Então, essa flexibilização da distribuição de disciplinas, primeiro ponto. Segundo ponto, o ensino técnico profissional. E o terceiro e último ponto, a escola em tempo integral. Então, nessa concepção, no lugar das disciplinas serem ministradas em cada ano dos 3 do ensino médio, está se pensando que somente matemática e português presentes nos 3. E as outras disciplinas, nessa ideia de flexibilidade, ficariam de fora. E aí que entra a discussão: o que vai ficar de fora? Né?
Correto. Esse grupo que está pensando essa reforma, que não está dialogando com esses setores importantes, talvez por um problema na sua própria formação, não enxerga nas disciplinas de ciências humanas cadeiras que devam ser ministradas em todos os anos, vitimando assim não só a filosofia e a sociologia, que entraram somente na década passada com componentes curriculares obrigatórias, mas as disciplinas tradicionais, que estão há mais tempo na nossa formação no Brasil, como a geografia e a história. Quem sabe inspirado em modelos externos, como o norte-americano, que não tem geografia como uma disciplina obrigatória no ensino médio. Né? Está se apresentando esse desenho no país. E isso traz uma série de problemas. Não me remeto só à questão da reflexão. Eu particularmente não acho que com a história, a gente estuda a história para aprender os erros do passado para não errar mais no presente. Eu não acredito nisso. Eu acho que os erros do passado são os erros do passado. A gente pode até errar, mas vão ser erros novos, não vão ser os mesmos erros. Mas o exercício de refletir sobre o passado te ajuda a refletir sobre o presente. E aí você acha que isso daí qual o principal interesse, vamos dizer assim, político hoje de fazer isso? Olha, nós temos vários interesses nisso, né? Eu não chego ao ponto de pensar e considerar que é uma teoria da conspiração para formar aí uma geração inteira idiotizada, né? Até porque o nosso ensino atual já está operando isso em larga escala, tá? Não vejo dessa forma. Eu vejo que é uma falta de familiaridade com o debate sobre o que é educação, sobre o que é ensino médio. Esse é o primeiro ponto. E segundo, uma perspectiva que a gente pode considerar aqui como cada vez relegando ao Estado uma responsabilidade menor no campo educacional. E com essa saída do Estado, se abre espaço para o setor privado. Não se trata de demonizar, de satanizar o setor privado. Porém, não se pode cair no oposto, que é o de considerar que o mercado, que o setor privado são a panaceia para todos os males, vão resolver todos os problemas, porque não vão. E quando a gente analisa isso historicamente, quando a gente reflete sobre esse passado historicamente, a gente percebe que isso não funcionou. Que quem seguiu nessa direção optou por tentar rever o caminho. Você quer ver um bom exemplo disso? A entrada de empresas estrangeiras no ensino superior. Então, nós sabemos, Monteiro, que o ensino superior é formado por um tripé. Ensino, pesquisa e extensão. Só que a pesquisa tem um custo muito alto. O resultado não vem de imediato. Às vezes demora para chegar, tem que financiar. Às vezes pode até não chegar, pode se pesquisar durante muito tempo para concluir que o resultado não era aquilo que se esperava. E isso é válido do ponto de vista do conhecimento. Tá? Isso vai poupar tempo e recursos mais à frente numa nova pesquisa, né? Então o que esses grupos muitas vezes fazem? Esquecem a extensão, que é o retorno que a universidade tem que dar para a sociedade. Desprezam completamente a pesquisa, porque o retorno não é imediato. E se concentram somente no ensino, criando grandes escolões. Se tornam fábricas que produzem diplomas em série, lançando profissionais no mercado, sem uma perspectiva até do conhecimento mais apurado e faltando uma série de elementos para atuação na vida pública. Solidariedade, visão de país, reflexão estratégica. Sim, a perda dessa visão se perde isso. E, assim, até fazendo uma adenda aí, alguns alunos, ex-alunos que estão na universidade, colocam justamente hoje essa questão do português zero, matemática zero, porque há alunos que chegam com assim, uma defasagem imensa. Perfeito, exatamente. E que, por exemplo, tem faculdades hoje que criam essa coisa do curso de recuperação, aquela coisa que seria da escola e que leva à universidade, estão fazendo isso, fazendo curso de recuperação, prova final. Aí algumas situações bizarras do tipo pai indo à escola, indo à faculdade para poder questionar o professor que está dando aula. Pois é. É o escolão. É o escolão. Essa mentalidade do escolão que toma conta do ensino superior. E não é só o aluno que vem da rede pública que entra no ensino superior com essa defasagem, não. O aluno também que vem da rede privada. É um erro a gente achar que no seu conjunto o ensino médio privado é um ensino de excelência. Não é. O que a maior parte das escolas faz no Brasil, os indicadores educacionais estão todos aí para corroborar isso, é estelionato educacional. Não tem uma palavra melhor para designar. Ficam ali no mesmo nível do conjunto da rede pública. É claro que temos instituições privadas de ponta, a gente não pode negligenciar isso. Mas achar que toda instituição privada, ou que só o fato de ser privada é sinônimo de qualidade, é um grande equívoco. Tem uma discussão muito forte de que o grande prejudicado dessa reforma seria o ensino público. Seria um grande alvo dessa reforma. E que por esse alvo haveria uma questão aí muito prática sobre a falta de interesse de investir
na qualificação desse estudo, que a reforma não vai trazer isso. Aumentar de 800 para 1.400 horas não vai devolver a qualidade. Olha, você concorda com essa visão? Eu concordo com isso, tu está tocando num ponto muito importante. Um desses aspectos nós já discutimos aqui, que é essa entrada do setor privado estrangeiro, naquele que vai se constituir no maior mercado de educação privada do mundo. A gente não está falando de pouco dinheiro, a gente está falando mais recursos para esse setor privado do que países mais populosos e com um PIB per capita superiores ao do Brasil, tá? União Europeia, América do Norte. Okay? E um segundo aspecto sobre a escola integral é que toda uma discussão que vinha sendo desenvolvida para a criação de um indicador, que é o custo aluno qualidade inicial. O que é isso? Um índice para determinar qual é o valor mínimo a ser gasto com o aluno para que ele possa ter qualidade na educação, considerando aí infraestrutura, materiais, equipamentos, salário. Isso foi jogado fora na proposta de medida provisória, essa discussão que vinha sendo feita por aqueles ligados à área educacional, e foi substituída por uma ajuda no valor de R$2.000 por aluno matriculado em cada escola de tempo integral. E a meta para 2024 foi reduzida para 50% das escolas oferecendo tempo integral e 25% das matrículas oferecendo tempo integral. A única coisa que mudou da medida provisória para aprovação no Senado foi a extensão desse prazo, de 4 para 10 anos. Só que no lugar da universalização com esse índice, o programa vai ser voluntário. A escola que quiser solicita ingresso e vai ganhar esse recurso sem nenhum acompanhamento, se aquele recurso está sendo investido adequadamente. Resultado disso, Monteiro, né? O que a gente extrai disso? Vai aumentar ainda mais a diferença dentro do setor público. As escolas vão se distanciar cada vez mais umas das outras, prejudicando uma rede que já tem uma série de problemas. Então, o grande forma de prejudicar isso tudo acaba sendo o aluno. Vai ser o aluno. Né? E aí, um outro ponto da reforma. A reforma vai estabelecer o percurso formativo feito pelo próprio aluno em 5 grandes áreas. As 4 que a gente já conhece aí bem do Enem: matemática, ciências da linguagem, ciências humanas e ciências da natureza. E mais o percurso técnico-profissional. Só que isso que é uma proposta muito interessante, nossa, eu vou poder ter meu próprio percurso, vou poder escolher uma área que eu tenho mais afinidade. Na verdade, tem um grave problema, uma grave armadilha, porque não há obrigatoriedade para a rede pública o oferecimento desses 5 percursos. Então a gente corre risco de algumas localidades só se oferecer 1, 2, né? Já que não haverá um acompanhamento e haverá uma flexibilização. Então você está dizendo o seguinte: olha, você tem 5 opções de almoço, mas eu só tenho 2 pratos. Então você não tem 5, você tem menos. Para piorar ainda mais, o aluno da área rural, o aluno de uma área mais carente, o aluno da escola pública, cujos governos estaduais não vão estar dispostos a bancar esse investimento para 5 itinerários formativos. Então, esse aluno é chamado muito jovem, muito cedo a escolher a carreira que vai ter efeitos na vida dele no médio e no longo prazo. Não é raro. Quantos alunos nós já tivemos que trocaram? Né? Queria medicina, não gostou da medicina, foi para a engenharia. Queria direito, se desencantou com o direito, foi para o desenho industrial. Queria jornalismo, acabou não gostando do mercado, preferiu ir para letras. São vários casos. Essa troca de áreas vai ficar seriamente comprometida, dependendo da maneira que isso for implementado, já que não há uma discussão, não está amarrado no projeto, tá? Qualquer tipo de mecanismo que impeça que isso aconteça. Tem mais uma coisinha, Monteiro. Tem mais uma coisa importante, porque 60% do conteúdo vai ter que aguardar a Base Nacional Curricular Comum, só quando ela ficar pronta. Só que o ministro da Educação já anunciou que as escolas privadas podem se antecipar. Então, já para o ano que vem, nós vamos ter várias escolas privadas anunciando para o seu público que já estão adequadas à reforma, enquanto a escola pública não vai estar. Dentro desse debate, dentro dessa discussão, eu acho que é importante também que nós entendamos o seguinte: existe um projeto, esse projeto foi apresentado, ele foi discutido dentro do plenário, teoricamente, mas é importante também dizer, nós estamos mostrando as consequências negativas, nós estamos aqui apontando. Mas essas consequências negativas são defendidas por alguns setores que concordam com isso. Por exemplo, muitas escolas privadas, por exemplo, estão comprando esse discurso. E até mesmo governos estaduais, parece que 23 governos estaduais já apontaram e concordar com essa proposta e que gostariam de tocar adiante. Quais são os argumentos que eles defendem, que eles colocam
quais são, qual é o ponto de equilíbrio, o ponto central do discurso deles? A tua pergunta é muito boa, né? A gente que conhece um pouco o mercado de escolas privadas de alta performance do Rio de Janeiro, de qualidade, a gente sabe que essas escolas já estão muito próximas do horário integral. A gente sabe que essas escolas já estão se organizando por áreas do conhecimento. Talvez no máximo elas precisem incorporar o ensino técnico profissional. Então muitas dessas escolas já estão preparadas para essa proposta, elas já saem na frente. Interessante por isso o apoio. Já os governos estaduais, como os 5 percursos formativos não são exigidos, também vem a proposta com bons olhos, pois não vão ter o aumento de custos que isso demandaria e, ao mesmo tempo, aderindo à proposta da integralidade sem compromisso com a qualidade, vão ter R$2.000 por aluno matriculado em escola de tempo integral. Então isso ajuda a gente a entender um pouco dessas adesões nesse momento. Correto. Isso daí eu acho que é muito importante colocar. Como você vê, é um assunto que não acaba aqui, não se extingue aqui. O Café Literário, ele quis trazer esse assunto que eu acredito que boa parte dos alunos que estão nos assistindo, e muitos profissionais, colegas, estão querendo debater isso dentro de sala de aula. Eu acho que é uma proposta a ser debatida, a ser discutida, porque é o futuro do país. É uma coisa que interfere diretamente na vida das pessoas. Ricos, pobres, periferia, elite, todos serão afetados por isso. Até os empresários serão afetados com isso. Então, um assunto oportuno e que não pode encerrar aqui. Simone, mais uma vez agradecendo aqui a sua presença, muito obrigado. Esperamos que tenha sido uma oportunidade de reencontro, não só de amizade, mas também de conhecimento, e que o aluno que está aí assistindo também tenha aberto a cabeça para se perguntar mais, se questionar mais e tentar construir ponderações para entender o que está acontecendo no ensino médio e com todo o país aí. Então, agradecendo, muito obrigado mesmo. Sempre obrigado, meu amigo. Aqui. E vamos aí, né? Monteiro, foi um prazer. Eu agradeço muito o convite, muito feliz de te rever nesse espaço legal, conhecer o trabalho de vocês, né, e estar tendo a oportunidade da gente conversar, dialogar sobre esse assunto que ainda está muito nebuloso, tudo acontecendo muito rapidamente, né, pegando parte de uma proposta que são interessantes, que são importantes, mas não detalhando a maneira pela qual esses pontos vão ser colocados em prática. E são nesses detalhes que a gente precisa ter muita atenção e tomar muito cuidado para que uma reforma tão necessária não acabe se tornando aí uma emenda pior que o soneto. Lembrando que esse programa teve o apoio cultural da Livraria Casa Verde e esperamos você no próximo café. Um abraço.